Pessoal, responsabilidade objetiva e quantificação dos danos. Mas por que, Felipe, esse tema? Afinal de contas, a responsabilidade objetiva, ela é parte da nossa realidade na responsabilidade civil, desde os tempos do Código de Defesa do Consumidor, quando entrou em vigor lá em 90, depois com o Código Civil de 2002, quando entrou em 2002, ou seja, à luz da sua cláusula geral de responsabilidade civil, prevista pelo parágrafo único do artigo 927, e se espalha pela legislação civil em várias hipóteses já definidas em lei. Já a quantificação do dano, ela sofreu uma alteração expressa pelo CPC de 2015, quando o artigo 292, inciso 5º, diz que a parte também deve trazer o valor pretendido a título de danos morais. Até aí, nenhuma novidade. Mas então, Felipe, qual é a razão desse vídeo? A razão desse vídeo, pessoal, é muito simples, mas eu entendo bem pertinente. Se, na verdade, existe as hipóteses de responsabilidade objetiva, se, na verdade, nós temos que, de alguma forma, trazer o valor da causa para a hipótese de danos materiais e extrapatrimoniais, nós também temos o princípio da reparação integral dos danos, que também é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil. Ok, mas aí nada de novo. Só que, em relação ao Código Civil, o princípio da reparação integral previsto no artigo 944 daquele código tem uma situação peculiar em seu parágrafo único, que diz que o juiz pode reduzir o valor da indenização considerando os graus de culpa, correto? Então, nós temos os graus de culpa leve, culpa grave e culpa levíssima. Se a responsabilidade for objetiva, ou seja, se determinada pessoa física ou jurídica for a responsável por reparar determinado dano, de novo, na espécie responsabilidade objetiva, não se considera os graus de culpa, não se considera nem a existência de culpa, correto? Porque justamente a responsabilidade é objetiva, nos termos já trazidos pela lei, ou então, no caso concreto, de novo, à luz da cláusula geral de responsabilidade objetiva. Mas se nós estivermos tratando efetivamente de determinado caso de responsabilidade civil e o responsável pela reparação do dano está respondendo de forma objetiva, poderia-se chegar a uma redução do valor considerando o grau de culpa? Vocês estão entendendo? Então, vejam bem, existe o grau de culpa de quem praticou o ato e existe a responsabilidade daquele que justamente é responsável por quem praticou o ato. Então, eu fui pesquisando esse tema e aí tivemos a oportunidade de escrever, certo, nessa obra Responsabilidade Civil e a Luta pelos Direitos Fundamentais, e um dos coordenadores é o nosso ilustre professor Nelson Rosenwald. E aí, o que aconteceu? Eu acabei escrevendo esse artigo, esse capítulo, na verdade, melhor dizendo, reparação integral como direito fundamental, à luz do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil. E a impossibilidade, leia-se a palavra impossibilidade, né, escrita em e depois possibilidade, de redução equitativa do valor do quantum na responsabilidade objetiva. Porque nós temos vários pontos para pensar aí. Se houve, né, uma luta doutrinária para que a responsabilidade civil entrasse em cena e o responsável por reparação naquela possibilidade, naquela modalidade, ver o valor reduzido, considerando a culpa, estará-se, de alguma forma, trazendo a discussão da culpa novamente para o âmbito, agora, de uma responsabilidade objetiva. Por outro lado, se quem de fato cometeu o dano, certo? Vai ver alguém respondendo por ele, talvez pudesse se pensar, né? Afinal de contas, um filho que cometeu um dano e os pais são responsáveis. Talvez fosse se pensar, então, Felipe, eu não poderia pensar no grau de culpa do filho? Claro que sim. Afinal de contas, o filho agiu com culpa, certo? Atropelou alguém com um carro, né? Isso na hipótese de ser maior de idade. Mas na hipótese de ser menor, não se fala em responsabilidade subjetiva para fins
de imputação dos pais, do preposto, da atitude de o preposto para com a empresa que ele representa, a empresa responderá objetivamente. Vai se analisar o grau de culpa dele? Se analisar, pode o juiz reduzir, e esta redução terá influência em quem objetivamente vai responder. Por isso, são questões que a gente tem que pensar, correto? Eu entendo que se a responsabilidade é objetiva, pela pesquisa doutrinária que eu fiz aqui, não caberia essa análise. Mas, por outro lado, eu me deparei com diversas decisões judiciais que, mesmo imputando a responsabilidade objetiva para o responsável pela reparação do dano, foi analisado e, em alguns casos, reduzida a indenização com base no grau de culpa. Certo, pessoal? Me despeço por aqui. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.